Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui, né, para mais uma aula desse tema que tem sido bênção para nós, bênção para quem está assistindo, com certeza, né, porque a palavra de Deus ela é sempre bênção na nossa vida. E eu acredito que aqueles que realmente decidirem entrar nessa prática espiritual vão colher os frutos que a própria palavra fala, né, que nós teremos através da oração em línguas. Eu quero já de antemão dizer que nós estamos chegando na reta final, colocando uma água aqui para tomar, na reta final desse curso. São 16 aulas, né, porque são 16 capítulos que nós temos nesse livro, e eu creio que nós já estamos justamente nesse momento onde o entendimento começa a realmente se abrir, onde a gente começa a compreender onde nós estávamos errando, onde nós estávamos deixando de aproveitar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E é isso que nós queremos através dessas aulas, que nós possamos assistir 1, 2, 10 vezes, se necessário for, entendendo os versículos que estão sendo citados, buscando o entendimento ali na palavra do texto que está sendo apresentado, e assim a gente possa se movimentar, né? Andar, caminhar debaixo dessa palavra, desse ensino que a palavra de Deus fala sobre o falar em línguas, essa oração, né, sobrenatural do Espírito, onde nós somos destravados, onde nós somos realmente tocados pela presença de Deus desde o nosso interior, lá no nosso espírito, e isso acaba saindo para a nossa alma e para o nosso corpo, porque nós vamos a cada dia, né, que a gente vai usufruindo dessa prática, a gente vai entrando num nível de entendimento, de maturidade espiritual que o próprio Espírito Santo vai nos levando. Então, eu quero dizer para vocês que eu espero que realmente vocês estejam já dentro dessa prática, e se não estão, que comecem. Já vi vários testemunhos, na minha vida eu tenho sentido a diferença desde que eu comecei com essa prática, e eu posso garantir para vocês que dá certo, porque a palavra de Deus ela é imutável, ela é infalível, ela não erra, né? É inerrante, né? Que fala, gente, eu procurei a palavra aqui na mente, é inerrante, né? A palavra de Deus ela não erra. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 15, e nesse capítulo 15 é justamente agora o entendimento que a gente precisa sobre uso e abuso. Então o pastor Luciano Subirá, ele traz esse capítulo, trazendo então para nós reflexões, entendimento de coisas que são usadas de forma errada, de práticas do falar em línguas que são usadas no momento errado, que se tornam as chamadas meninices, que se tornam muitas vezes escândalo para a igreja, então para o ímpio, né? Então a gente precisa compreender essas coisas para justamente usar da maneira certa, para que nós tenhamos os resultados certos para a nossa vida. Então vamos começar? Capítulo 15, uso e abuso. Vivemos um tempo de extremos no tocante às línguas. De um lado, temos aqueles que, se possível, evitam até mesmo comentar o assunto. De outro, temos aqueles que acham que liberdade no espírito é fazer o que quiser, e aí temos abusos. Deriva-se exatamente desses abusos a resistência de alguns cristãos que chegam ao ponto de olhar o falar em línguas como se nem mesmo fosse algo de Deus, uma vez que eles alegam que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Eles tiram o texto lá de 1 Coríntios 14, 33. Mas não podemos ficar nem em um extremo, tampouco em outro. Antes, temos que pautar toda a nossa conduta pelo ensino da palavra, que é bem equilibrado. Só que o abuso não justifica o desuso. O que devemos é corrigir o uso. Se por um lado não quero os extremos de pessoas que abusam das línguas, por outro também não quero ignorar uma das maiores ferramentas do viver cristão. Então ele fala que nesse início, né, desse capítulo 15, a respeito de nem para um lado e nem para o outro. Nós não queremos os extremos, nós queremos o equilíbrio, nós queremos o que a palavra de Deus diz. Então nem aqueles cristãos que veem o falar em línguas como algo totalmente inaceitável para os dias de hoje, que são os chamados
secessionistas, né, que acham que os dons, que a maneira do Espírito agir lá no Novo Testamento, ou lá na época dos primeiros cristãos, hoje ele já não existe mais. Foi estagnado esse mover do Espírito, né? Então nós sabemos que isso não é verdade segundo a palavra. Mas por outro lado, nós temos aqueles que também abusam e fazem do falar em línguas um verdadeiro escândalo para a igreja, para os ímpios, nos cultos, e é disso que a gente vai falar um pouquinho nesse capítulo 15. Então ele começa falando sobre a meninice. Vamos ver o que ele fala aqui para nós. Penso que uma única palavra define a maioria dos abusos que ocorrem no meio evangélico: meninice. É claro que você não sai por aí esbarrando em pessoas com placas penduradas no peito. Eu erro nas coisas de Deus de propósito. Não, o que leva as pessoas a errarem é a falta de maturidade, pois a maioria é muito bem intencionada. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Então Paulo nos indica, né, que sejamos como crianças na malícia, né, de não ter a malícia, de não termos esse espírito malicioso na nossa conduta. Mas no entendimento devemos ser pessoas maduras, adultos, né? Não podemos ser crianças agindo como meninos nas coisas do espírito. É necessário amadurecimento. Mas veja bem, ser menino ou adulto não tem nada a ver com o tempo de vida cristã ou de batismo no Espírito Santo, mas com entendimento. A questão não é o tempo, mas se a pessoa entende ou não o uso das línguas. E é este entendimento que revela o nível de maturidade na qual ela se encontra. Tenho visto pessoas com muito tempo de fé cometerem meninices que nunca vi em neófitos, e há novos que revelam mais maturidade que grande parte dos velhos. O que os diferencia? A resposta é uma só: conhecer ou não o funcionamento correto do que Deus nos deu. Minha principal motivação de ter escrito este livro é levar as pessoas a praticarem o falar em línguas, mas penso que o segundo motivo que me impeliu a fazê-lo foi a ignorância da maioria dos cristãos quanto ao assunto. Eu acredito que à medida que o povo de Deus vai sendo ensinado e esclarecido, uma nova postura também vai tomando lugar. Não sou nenhum doutor, não ostento título algum e sei que há ministros muito mais experientes do que eu, mas reconheço que Deus tem me comissionado a proclamar alto e bom som este ensino e sempre me empenharei em fazê-lo. O Senhor tem me incomodado a dizer aos pastores e líderes que parem de esconder os tesouros que Ele tem dado ao seu povo. O abuso não justifica o desuso. Não é porque alguns motoristas abusam na direção e acabam promovendo acidentes que eu vou deixar de ser um motorista, como se dirigir em si fosse algo errado. Em vez de entrar no desuso, temos que corrigir o abuso e estabelecer o uso correto. E à medida que ensinamos, como o apóstolo Paulo se preocupou em fazer com os coríntios, chegaremos lá. Então, o pastor Luciano Subirá traz então essa questão de que as meninices que nós encontramos no meio cristão, no meio evangélico principalmente, nós encontramos isso por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de um ensino correto dessa prática. Por isso que ele escreveu esse livro e por isso que a gente está aqui gravando esse curso também para deixar aqui no canal, para que a gente tenha essa ferramenta de maneira correta, para que a gente use o falar em línguas de maneira correta, para que a gente possa ter o Espírito Santo não como alguém que vai trazer escândalo para o corpo de Cristo, porque ele nunca faria isso, mas como alguém que realmente deseja edificar a minha vida e a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo. E por isso nós precisamos conhecer então qual é a maneira correta do uso e dessa prática espiritual do falar em línguas. Por isso que ele escreveu o livro, por isso que a gente vem falando já há 14 capítulos sobre esse assunto, ok? Pode acontecer com qualquer um. Vamos lá. Temos que reconhecer que qualquer pessoa está sujeita a agir com infantilidade nessas questões, a menos que seja ensinada profundamente quanto à prática correta.
Precisamos abandonar o preconceito de quem já errou nas coisas espirituais, jamais será digno de confiança. Às vezes o preconceito não é só com os outros, mas até com nós mesmos. Gosto de um exemplo que Kenneth Reagan dá quando fala sobre os dons espirituais. Não é porque você subiu com o carro na calçada quando aprendi a dirigir que não dirigirá mais. É preciso abandonar o orgulho e reconhecer que todos estamos sujeitos a falhas. Não somos perfeitos. Contudo, ninguém tem o direito de ficar justificando-se com isso. Ao falhar, é necessário reconhecer, mudar e ter coragem de admitir que errou. Gostei muito da transparência de David Yong-Shu, quando em seu livreto Em Sociedade com o Espírito, da editora Vida, ele conta que quando se encontrava no seminário, estudando para ser um ministro do Evangelho e sobre a pressão de ser um dos únicos alunos que não falava em línguas, embora já tivesse orado com ele por isso várias vezes, ele decidiu ter descanso de tal pressão. Certa ocasião, enquanto seus colegas oravam para que fosse batizado no Espírito Santo, Shu deixou deliberadamente de orar em coreano e começou a recitar a oração do Pai Nosso em inglês. Como só ele falava em inglês naquele grupo, os outros começaram a achar que ele recebera o Espírito. Chega a ser cômico o que ele fez, mas isso não muda em nada a respeitabilidade e a confiabilidade deste ministro, que depois veio a experimentar o batismo no Espírito com a evidência das línguas. Ele deixou de ser menino e passou a ser adulto no entendimento. Lembro-me de que, quando foi batizado no Espírito, não recebi uma instrução sequer sobre o uso das línguas. Ainda adolescente na idade e menino no entendimento, não é de admirar quando olho para trás e me vejo conversando em línguas com outros irmãos. Literalmente conversávamos, um falava e o outro respondia, porque achávamos gostoso ficar falando em línguas. Isso durou até que descobri, lendo a Bíblia, que se tratava de uma linguagem de oração que fala a Deus e não aos homens. Onde não há instrução, haverá erro. E a melhor maneira de evitar meninices não é tentar tolher as manifestações do Espírito Santo, e sim ensinar qual é o uso correto delas. Devido à bagunça que os cristãos coríntios estavam fazendo com falar em línguas, os irmãos escreveram a Paulo pedindo ajuda e provavelmente o tenham questionado nessa carta se a medida correta a ser tomada não seria proibir o falar em línguas, para que não mais houvesse exageros, pois em sua carta-resposta o apóstolo declara: "E não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e em ordem." 1 Coríntios 14, 39, a parte B e o versículo 40. O falar em línguas, salvo se for a manifestação do dom de variedade de línguas, seguida de interpretação, deve ser usado apenas entre nós e Deus. A instrução bíblica é clara, está lá em 1 Coríntios 14, versículo 9 e 11. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Não há propósito algum em conversar em línguas, uma vez que a própria Bíblia diz que falamos a Deus e não aos homens. 1 Coríntios 14, 2. Também não há propósito algum em dar graças em línguas, quando outros não entenderão aquilo que estiver sendo falado. Nem há propósito algum em pregar em línguas. E também, penso eu, não há proveito algum em gravar e comercializar CDs de adoração com faixas de cânticos espirituais em línguas. O propósito é falar com Deus ou com os homens no caso de haver interpretação. Detalhe, com os homens somente neste caso. Já observei muito nos vários arraiais evangélicos por onde passei, que aqueles super espirituais que cumprimentam os outros em línguas. Isso é um absurdo, é meninice, só que meninice não desaparece por amarrarmos essas pessoas com cordas na hora do culto, e sim mediante o ensino. Então, pastor Luciano Subirá fala nesse trecho aqui agora do livro, dessa questão que as meninices, elas vão aparecer por falta de conhecimento, por falta de ensino, né? Os erros, eles só acontecem porque muitas vezes nós não somos instruídos
quando nos convertemos, ou não somos instruídos quando nós somos batizados com o Espírito Santo e começamos a falar em línguas. E aí falta instrução para o corpo de Cristo. Esse é o grande problema dos erros, dos desusos, dos abusos, das meninices. Então nós precisamos crer que Deus deixou isso como uma dádiva, como uma chave poderosa de oração. Nós precisamos usar essa chave de forma correta e precisamos usar porque nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, precisamos crescer na nossa maturidade, precisamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, precisamos nos comunicar com Deus através dessa linguagem, porque assim o Senhor estará ministrando no nosso espírito. Então eu preciso praticar a oração em línguas, mas eu preciso praticar da forma correta, da maneira correta. E por isso vem os ensinos que o apóstolo Paulo traz para nós em suas cartas. Por isso vem homens como o pastor Luciano Subirá, que traz livros tão abrangentes, né? Livros tão profundos, com um ensino tão simples, mas tão poderoso sobre esse assunto. E por isso que a gente está aqui gravando esses vídeos, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais disso que está escrito aqui, explicando, falando a respeito desse assunto. Vamos continuar. Escrevendo as línguas. Há muitos exageros e não podemos mais deixá-los passar em branco. É preciso que haja ensino e correção. Lembro-me de certa casa em que estive, onde uma irmã, uma senhora já de idade, disse-me que ela e outra amiga cristã queriam orar comigo. Começaram a orar e a amiga passou a falar em línguas, mas para minha surpresa, ela começou a escrever numa folha de papel as línguas que a outra falava. Depois, lendo cuidadosamente o que escrevera, foi adicionando embaixo daquelas frases a interpretação da mensagem, entregando-me por fim a mensagem de Deus para a minha vida. Se fosse hoje, eu a confrontaria, mas na época eu apenas questionei interiormente. Será? E fiquei bem quietinho, até que realmente soubesse se aquilo era bíblico ou não. E claro que não era. Contudo, devido à falta de entendimento dela e minha, você chega até a pensar que o incrédulo é você mesmo por duvidar de uma pessoa tão abençoada. E ela realmente era uma bênção. Levava pessoas a Cristo, ajudava-as no Senhor, orava e intercedia muito pela igreja, ensinava as pessoas mais novas na fé, mas quanto ao dom de línguas, não importa quão idosa fosse, ainda era uma menina. Ela era muito bem intencionada, mas ter boa intenção não basta. É necessário andar no que diz a palavra de Deus. Então aqui ele traz um outro erro, um abuso, né, que não existe. Não existe oração em línguas escrita em papel. Não se tenta colocar no papel o que alguém está orando em línguas, ok? É uma linguagem sobrenatural do Espírito. Não há interpretação com escrita no papel. Ou o Espírito Santo traz o dom de interpretação, de profecia, e você fala em outras línguas e interpreta, ou não existe essa questão de escrever as línguas no papel e traduzi-las posteriormente, ok? Isso é um erro absurdo, isso não existe em lugar nenhum na palavra de Deus, vai nos dar base para isso. Assustando o incrédulo. Entre as mais variadas meninices, há uma que julgo pior do que todas. É aquela em que um cristão ora com um incrédulo em línguas, ou mesmo quando a igreja se põe toda a falar em línguas, desrespeitando a presença de incrédulos em seu meio. O que as escrituras dizem sobre isso? Que parece ser uma loucura. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 14, 23, 24 e 25. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vocês, entre vós. Então, quando os dons estão fluindo de forma correta, até o incrédulo será tocado e dará testemunho de uma manifestação inteligível.
mas as línguas sem interpretação não lhes acrescentarão absolutamente nada, a menos que esteja em operação a manifestação das línguas como sinal aos incrédulos, conforme se deu no dia de Pentecostes. O apóstolo mencionou este aspecto na carta aos Coríntios. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas sim para os crentes. 1 Coríntios 14, 22. Salvo nesta condição da manifestação das línguas como sinal aos incrédulos, esse texto não está em harmonia com nenhum outro dentro do assunto, pois é a única exceção em que o incrédulo será tocado. Essa é a única ocasião em que as línguas não parecerão loucura, exatamente por serem inteligíveis para quem as ouve. Por outro lado, qualquer situação em que o falar em línguas seja usado na frente de alguém incrédulo está errada. É meninice, é falta de sabedoria, e a palavra de Deus nos aconselha a lidar com cuidado no caso dos inconversos. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses 4, 5. E se você não respeita isso, está fora da Bíblia. Foi Deus mesmo quem quis que fosse assim. Certa vez, um querido irmão contou-me que quando recebeu o batismo no Espírito, chamou toda a família para ouvi-lo falar na nova linguagem que recebera. E não bastasse isso, alguns dias depois, numa consulta do filho, começou a contar ao médico o que Deus estava fazendo em sua vida e fez questão de demonstrar-lhe o que recebera, falando em línguas ali mesmo, no consultório, na frente daquele homem incrédulo. É falta de sabedoria agir desse modo, mas graças a Deus que à medida que amadurecemos pelo ensino, também abandonamos essas infantilidades e passamos a agir de modo diferente. Então, esse último trechinho do capítulo 15, ele está falando sobre a maneira errada que nós usamos as línguas perto de incrédulos, perto de pessoas não cristãs, perto de pessoas que não são convertidas. Isso só trará engano e trará afastamento muitas vezes. Isso vai trazer confusão na mente do incrédulo, porque ele não vai entender o que nós estamos falando, e aquilo traz, ao invés de atraí-lo para a presença de Deus, vai afastá-lo, vai achar loucura da parte dos crentes, né? E é isso que muitas vezes nós vemos, principalmente no meio pentecostal. Que me perdoem os pentecostais, porque eu sou alguém de linha pentecostal, já congreguei em igrejas pentecostais, mas infelizmente nós encontramos esses abusos no meio pentecostal. Não porque a teologia pentecostal seja dessa forma, porque não é. Nós temos muitos homens e mulheres que têm o conhecimento da palavra e que usam de forma correta as línguas no meio pentecostal, que ensinam da forma correta o meio pentecostal, porém, muitos cristãos, meninos na fé ainda, infantis, como o caso dessa irmã que tentava escrever as línguas, por falta de ensino, por falta de um conhecimento correto da palavra, agem dessa forma. Então, nós precisamos fazer com que tanto os cristãos como os incrédulos tenham o mesmo ambiente de presença de Deus, sem esses usos e abusos das línguas estranhas. Se é uma maneira de nós nos edificarmos pessoalmente o falar em línguas, então eu não preciso falar em público, eu não preciso orar por alguém em outras línguas, porque se eu estou orando em línguas e eu estou falando com Deus quando eu estou orando em línguas, então para que eu vou orar em línguas por outra pessoa, gente? Não tem lógica, né? Se orar em línguas eu estou falando com Deus, então eu não oro em línguas orando por outras pessoas. Eu oro na língua que a pessoa vai entender. Eu oro com palavras que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Isso sim trará edificação. Salvo, ele dá uma única exceção aqui, que é o sinal para os incrédulos. Nós falamos isso lá nos primeiros capítulos desse ensino, a respeito do sinal para os incrédulos, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então todos começaram a falar em outras línguas, só que as pessoas de outras localidades, de outras regiões que falavam outras línguas, dialetos, né?
eles falavam em línguas e as pessoas entendiam na sua própria língua. Então Deus estava de alguma maneira tocando aqueles incrédulos através da oração em línguas e estava sendo um sinal para os incrédulos. Se você não lembra dessa aula, volta um pouquinho. Acho que a segunda ou terceira aula eu falo sobre esse assunto, sobre os sinais para os incrédulos, e aí você pode compreender um pouquinho melhor o que é isso. Então, se não for isso, se não for uma manifestação do Espírito Santo para sinal aos incrédulos, eu não devo orar em outras línguas em público, eu não devo orar em outras línguas na frente de incrédulos, eu não devo orar em línguas em voz alta no culto, eu não devo orar em línguas em outros lugares que não seja no meu momento de oração com o Senhor. Eu preciso ter conhecimento e entendimento dessa prática, para que isso seja edificante, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Precisamos crescer, meus irmãos, nesse conhecimento. Nós precisamos deixar de ser meninos na fé, no aspecto do falar em línguas. Nós precisamos amadurecer nesse aspecto em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu acho que deu para entender, né, o que o capítulo 15 veio nos falar sobre essa questão dos usos, dos abusos. A gente poderia citar muitos exemplos aqui, né, de abusos dentro das igrejas, em que as pessoas realmente falam muito alto, do lado de pessoas que estão visitando a igreja no domingo, né, principalmente em culto público. Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Se a oração em línguas é uma oração para minha edificação pessoal, se no momento que eu estou falando em línguas eu estou falando somente com o Senhor, e se ninguém entende, nem eu, que dirá o incrédulo que está do meu lado? Então não fale em voz alta perto de pessoas que não sabem o que é o falar em línguas. Não faça com que isso se torne escândalo no meio da igreja, num culto público. Faça tudo com ordem e decência, Paulo nos adverte. Amém? Então que nós possamos pensar nisso, compreender isso e parar com as meninices nos cultos, parar com essas meninices no meio público, parar com essas meninices diante de pessoas que não conhecem essa prática, que não compreendem, e elas acabam nos chamando de loucas se nós fizermos isso. Deus não deseja que o seu espírito ou que essa prática se torne loucura para os incrédulos, porque nós sabemos para que ela serve, nós temos tido entendimento por que nós devemos usar a oração em línguas como linguagem sobrenatural de oração. Amém? Que você possa então pensar um pouco nisso, se precisar reveja algumas aulas para entender um pouquinho melhor, e o Espírito Santo vai completar esse entendimento no teu coração. Até a próxima aula, a gente vai falar sobre como receber. Nós vamos entender um pouquinho melhor na aula 16, né, no capítulo 16, que é o nosso último capítulo, como receber então essa manifestação do Espírito Santo, como começar a falar em outras línguas. A gente vai compreender um pouquinho melhor sobre isso na próxima aula, se Deus quiser.